Fala, basqueteiros! Dando início então a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiros de número 72. Mais uma vez estou aqui, eu, André Rocha, e quem tá de volta aqui é meu amigo Gustavo Angelés, que tava sumido, hein? Fala, Gustavo, tranquilo? Fala, André, fala todo mundo. Nos últimos programas aí eu não tava conseguindo participar, até tava nos bastidores aqui, mas de universitário eu não tenho a menor condição de falar nada, então eu resolvi nem aparecer, deixar o Laza brilhar que nem ele brilhou, mas estamos de volta aí. É isso aí, depois de olhar para o futuro, na nossa última edição, batendo um papo com o Rodrigo Lazzarini sobre o draft de 2020, nesse mundo louco aí que a gente está em meio a essa pandemia, mais uma vez vamos usar essa nossa intertemporada da NBA para olhar para o passado. E aí, com isso a gente vai conversar sobre um dos pontos mais marcantes da história, que foi a formação do Dream Team para as Olimpíadas de Barcelona em 1992. E para isso a gente conta com a presença de ninguém mais, ninguém menos que o grande Ricardo Bulgarelli, mais de um ano após sua última passagem aqui pelo Basqueteiros, que foi a nossa prévia dos playoffs de 2019. Muita coisa aconteceu desde lá, mas quem diria, hein, Bulga, que a gente estaria numa situação dessa com você de volta aqui no Basqueteiros, beleza? Olá, André, Gustavo, pessoal do Basqueteiros, obrigado pelo convite. Que isso, né? Já que o assunto é uma volta ao passado, nada melhor do que chamar um velhinho para falar de basquete do passado. Cara, muito contente de estar aqui novamente com vocês. O assunto é muito relevante. É uma pena que a pandemia tenha atrapalhado tanto uma temporada brilhante como ela estava acontecendo, mas já ela volta. Eu tenho certeza que essa reta final de NBA vai pegar fogo e vai ser uma coisa diferente, porém emocionante e completamente indefinida, né? Eu acho que isso é o mais legal, a gente começar a voltar à normalidade. Não vejo a hora de tudo voltar ao normal e obviamente, lá com um pouco mais de antecedência em relação a nós brasileiros, mas que todo mundo possa passar por essa pandemia da melhor maneira possível. E eu vou ser obrigado a contar aqui que nos bastidores o Gustavo fez uma piadinha comigo, que a sua presença é muito boa, porque eu não sou o único veterano aqui no podcast de hoje, então. Ele faz muito bullying comigo, viu, Buga? Então hoje vamos juntar nós dois aqui para falar do moleque aqui que tá com a gente. O Gustavo, nós vamos falar de um assunto que o cara não é nem nascido, né? Então, é uma diferença de idade, a gente tá cada um numa dezena, né? Um no 20, outro no 30, outro no 40, mas vamos seguir que vai ser legal demais. Beleza. Então, galera, aqueles recados gerais antes de entrar no assunto principal do podcast, só para poder não deixar de passar isso sempre para vocês. Nosso podcast está sempre nos principais agregadores, Spotify e Deezer, com o nome Basqueteiros. Além disso, estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @BasqueteirosNBA. E vale sempre lembrar que nosso principal canal de comunicação com vocês é o Twitter, e que também estamos postando em áudio o nosso podcast no YouTube. Para quem tem mais facilidade de acompanhar pelo YouTube, alguma possibilidade de bloqueio de acesso em trabalho, alguma coisa assim, como já tinham reportado pra gente, estamos colocando sempre no YouTube também. Beleza? Vamos lá, Gustavo, vamos lá, Buga, vamos falar de Dream Team, então? Bora. Dream Team, a gente sabe que esse assunto veio muito à tona recentemente por conta da abordagem dele também no documentário da Last Dance, né? Inclusive nós, quando gravamos aqui com o Luiz Araújo do Triple Double sobre o da Last Dance, comentamos um pouco sobre o Dream Team. Porém, a gente entendeu que esse assunto era tão relevante, tão impactante para o mundo do basquete, que ele merecia um episódio especial com um convidado que pudesse discutir isso a fundo com a gente. Então, por isso que nós buscamos o Buga. E até lembrando aqui, Buga, quando eu fiz o contato para você, te convidando sobre o Dream Team, eu até brinquei. Para mim, é o único Dream Team. E o que você acha sobre isso, Buga? Qual foi o real impacto dessa formação lá em Barcelona? A gente sabe que no contexto vivido pelos Estados Unidos, vinha da derrota para o Brasil no Pan 87, derrota em 88 para a União Soviética nas semis, com apenas uma medalha de bronze lá nas Olimpíadas. Era a primeira vez desde 72 que eles não tinham vencido o ouro olímpico, e aí veio aquela assembleia da FIBA com a votação, possibilitando a entrada dos jogadores profissionais, e veio a formação do Dream Team. Então, fala um pouco pra gente sobre esse contexto, sobre esse impacto, e por que realmente tem gente como eu que diz que esse é o verdadeiro e único Dream Team.
Cara, é uma sequência, assim, o basquetebol sempre foi um esporte muito relevante para os norte-americanos, e como você destacou, o time vinha de 3 pancadas em sequência, né? Começa o Brasil em 87, os Estados Unidos que nunca tinham perdido um jogo em casa, perdem um campeonato pan-americano ainda com jogadores universitários, mas de altíssimo nível, né? Tanto que você tem David Robinson, você tem Rex Chapman, você tem jogadores importantes naquela seleção, medalha de prata, e o Brasil conquistou uma vitória, uma reviravolta incrível no segundo tempo, com o desempenho do Oscar do Marcel, as bolas de 3, os americanos, os brasileiros pedindo para os americanos responderem na bola de 3, eles não tinham esse costume ainda, esse volume e essa confiança nos arremessos de 3 pontos, não era todo mundo que chutava de 3. Também teve o impacto do David Robinson ter saído com 5 faltas, né? O David Robinson estava fazendo uma partida excepcional, mas não tira o mérito do Brasil, que jogou de maneira inteligente, teve um ótimo aproveitamento no segundo tempo. Depois, como você destacou, a Olimpíada de Seul, aí já com... A gente sabe o patamar de uma Olimpíada, e a seleção americana tinha a mesma base do Pan-Americano. Sofreu bastante, porque a União Soviética ainda unificada era muito forte, com a presença dos lituanos, né? Com o trio Martulionis, Kurtinaitis e Sabonis, principalmente. Você tinha a Iugoslávia unificada muito forte, então já era um indício de que os universitários já não estavam no mesmo patamar dos estrangeiros, né? E tudo termina com... Tem a Assembleia, mas em 90 também, né? Eu estava vendo a seleção americana que foi para o Mundial da Argentina, aqui pertinho da gente. A seleção tinha bons nomes, tinha Alonso Mourning, tinha Kenny Anderson, tinha Billy Owens. Se você for pegar, todos eles bem draftados pelos altos de draft, caras importantes. E os Estados Unidos acabam sofrendo de novo, né, um revés. O Dream Team, eu concordo com você, ele tem esse impacto maior por serem os melhores jogadores do momento, ou pelo menos os caras mais conhecidos, né? Hoje a gente sabe, pela globalização, o basquete, que é um dos esportes mais bem jogados em todo o planeta, mais jogados, né, por muitos países. Qualidade em qualquer parte do planeta, é só você ver a quantidade de estrangeiros hoje que jogam a NBA. A NBA ela teve que abrir as portas e reconhecer a qualidade de jogadores em todos os cantos do mundo, não somente americanos. Então, você vê recente um Mundial da China que se você não vai com um time de ponta de profissionais, você acaba tendo o revés, como teve a pior desempenho no Mundial da China. O pior desempenho tinha sido em Indianápolis, em 2002, onde eu estive presente em loco e vi que o time... tinham peças importantes? Tinham, mas não era a nata do basquetebol, não era o principal pivô da geração de 2002, que era o Shaquille O'Neal, por exemplo. O Shaq já tinha jogado em 94, já tinha jogado em 96, então já estava em outro momento, ele já não ia mais perder suas férias, entre aspas, até porque em 2002 os Lakers conquistavam o tricampeonato, ele não ia, depois de ter jogado a temporada inteira, ter sido tricampeão, vestir a camisa da seleção americana em Indianápolis, entendeu? Então, hoje a gente percebe que se você não for com os melhores profissionais, você corre o risco de perder, como aconteceu em Indianápolis e como aconteceu agora na China. Então esse de 92 é muito marcante, por quê? Porque, tá o Michael Jordan, é o maior nome do momento. Era o Magic Johnson, um cara que tinha duelado nos anos 80 com o Larry Bird, né, Boston e Lakers, ali os dois fazendo parte do mesmo time, jogando juntos. E caras que alavancaram a NBA. Hoje a gente está falando de uma NBA globalizada, uma NBA atuando em mais de 200 países, como nós vimos o David Stern falando no The Last Dance, justamente por quê? Por conta de Jordan, de Bird e Magic no primeiro momento, de Jordan no final dos anos 80, início dos anos 90, e aí de todo mundo consumir o basquete cada vez mais, que já era consumido na antiga Iugoslávia, em Porto Rico, aqui no Brasil, sempre foi o segundo esporte antes do crescimento do vôlei, que é justamente em 92, com a medalha olímpica, então, de ouro. Então, cara, existia qualidade no exterior já, mas não tinha esse intercâmbio com os profissionais, a gente não via tanto espaço da NBA para os estrangeiros, e aí por isso que esse Dream Team é a nata. O que você pode dar uma reclamada, tipo, por que não foi o Isaiah Thomas, por que não foi o Dominic Wilkins, por que não foi o James Worthy, por que não foi o Dennis Rodman? Alguns jogadores pontuais
mas você não consegue falar assim, pô, esse cara poderia estar lá. Sim, mas os 12 que estavam lá, entre eles e o Christian Laettner, que era um cara dominante no universitário, e eu imagino que eles não quiseram não romper totalmente esse vínculo, né? Ter um representante do universitário para falar, tá vendo? A gente não foi só pegar os profissionais. Eu acho que eles poderiam ter pegado só os 12 profissionais, mas acho que eles quiseram manter pelo menos um para justamente ter essa passagem de bastão do amador para o profissional. E aí existia até a possibilidade. Eu quero que vocês argumentem também comigo o negócio do Shaq, que o Shaq, sem dúvida, era um cara dominante, tanto que foi um do draft. Só que o Shaq, na posição dele, de pivô, já tinha Patrick Ewing e David Robinson, e aí eu achava que tinha que ir o Shaq. E o Rômulo Mendonça, recentemente, ele me convenceu de que o Laettner seria um nome mais apropriado para o time por vários aspectos, entre eles, por ter uma campanha, uma trajetória fantástica na NCAA, por poder fazer uma posição que alguns jogadores não estavam 100%. A gente lembra que o Magic Johnson vinha de um anúncio de HIV, e o Magic Johnson ele é um armador, mas ele tem o corpo de um ala pivô. Você tinha o Larry Bird com dores crônicas nas costas, você tinha alguns jogadores não 100%, e você tem um aspecto também do cara ser branco. Quer queira, quer não, tem um fato relevante do cara ser um branco amador vindo do basquetebol universitário. Então, são vários aspectos que são convincentes em levar o Laettner e não levar o Shaquille O'Neal, por exemplo. E acho que tem desculpa para todos esses outros caras, né? O Dominic Wilkins, por exemplo, vinha de uma lesão séria de tendão de Aquiles. O James Worth, que foi campeão universitário com o North Carolina do Michael Jordan, foi MVP das finais de 89 contra o Detroit pelos Lakers, um cara que fez parte do Showtime, um cara sem dúvida nenhuma que até menosprezado nessa conversa dos grandes jogadores daquela década, até por conta do impacto do Magic Johnson, Larry Bird e Michael Jordan, mas é um cara que tinha totais condições, mas vinha de uma cirurgia de joelho. E o Dennis Rodman, por exemplo, que pela ligação com o Chuck Daly. Agora, o Isaiah Thomas é o que a gente viu no The Last Dance, né? Queria até que vocês falassem. Eu acho que o Isaiah Thomas, ele mesmo cavou a própria não-ida dele. Eu lembro que na época ficou entre ele e o Drexler. Eu, particularmente, óbvio, por ser torcedor do Portland, fiquei muito feliz da ida do Drexler, mas entendia que naquele momento o Isaiah Thomas ele era mais importante que o Drexler, mais importante que o Stockton, mais importante que o Chris Mullin, por exemplo. Ele era um cara muito mais impactante na liga, ele já tinha feito muito mais do que esses três caras, por exemplo. O Mullin não é um armador puro, é um shooting guard, é um cara que podia jogar na 3 também. O Drexler também é um cara que podia levar a bola, mas também não era o cara, o armador principal. E o John Stockton ainda não tinha sido o John Stockton que a gente conheceu depois. Então, por merecimento, o Isaiah Thomas ele deveria estar lá. E ele só não estava lá justamente por conta desses problemas extra-quadra, que ele realmente foi, por ter acusado o Larry Bird de... Se o Larry Bird fosse negro, ele seria igual a qualquer outro jogador, como o Rodman falou na coletiva antes da final Lakers e Boston. O ranço dele com o Michael Jordan que nós vimos, a saída de quadra sem cumprimentar, as brigas deles com o Magic Johnson, a rivalidade de Detroit Lakers muito acirrada no final dos anos 80, com 2 finais em sequência e uma final muito polêmica vencida pelo Los Angeles Lakers. E o Isaiah Thomas, a gente sabe que é um cara bocudo, ele deve ter falado bastante na época, então eu acho que por merecimento ele deveria ir, mas e até por ter sido jogador do Chuck Daly. É engraçado o Chuck Daly ser técnico do Detroit e não levar ninguém do Detroit. Era no mínimo curioso, né? Ainda mais porque o time dele era competitivo, era um dos 2, 3 melhores times daquela reta final dos anos 80. Então, acho que são alguns aspectos que eu consigo entender esse sentimento teu, André, de ser o único Dream Team, mas se você pegar o papel do Dream Team de 94 no Canadá, o Dream Team de 96... Os 2 times eram incríveis, cara. Eles só iam perder se caísse o avião antes de chegar ao destino ou se tivesse alguma zebra muito grande, né? Então, eu entendo, eu respeito, mas esse nome Dream Team, acho que até 96 eu aceito, cara, como Dream Team de verdade, 1, 2 e 3. Depois, confesso que em 2000 para frente ainda eram bons jogadores, mas às vezes os jogadores jovens, não ainda com um estrelato total de NBA.
Buga, realmente dá pra dizer que 94 e 96, vou concordar, vou admitir essa colocação de que são Dream Teams também. Mas realmente, depois dali, foi uma banalização da palavra Dream Team. Eu não sei se meu lado emocional entra muito nessa história, porque, querendo ou não, em 92 eu tinha 12 anos, tava entrando nesse mundo do basquete, e, cara, era realmente um encantamento aquilo que eu via na Olimpíada de Barcelona, assim. Eu lembro que eu tava viajando de férias, tava na casa da minha madrinha, e, cara, as crianças iam brincar na rua, quando era a hora do jogo do Dream Team, eu voltava pra sala pra ver e tal, não sei o quê. Então, confesso que eu tenho um pouco do lado sentimental, mas se a gente for olhar, 94, realmente, pô, a gente tinha Red Miller, Dan Majerle, o próprio Dominique Wilkins, Kevin Johnson, o Shaq, o Zu, Alonso Mourning, o Joe Dumas, que tava lá, que você citou ele do Detroit Pistons. O Isaiah não foi, mas o Dumas foi, Larry Johnson. E em 96, a gente sabe que teve também até vários jogadores que eram do primeiro Dream Team e que estavam lá de novo, né? A gente viu Barkley, Malone, Pippen e David Robinson e Joe Stockton, além de nomes como o Aloy Juwon, que passou, não tinha naturalizado ainda em 92, depois se naturalizou, o próprio Red Miller, que também estava em 94, Penny Hardaway, Gary Payton. Então, vou concordar contigo. Com relação aos 3 Dream Teams, beleza, até 96 podemos chamá-los assim. Até porque em 98, depois, no Mundial da Grécia, a seleção americana vai com jogadores americanos que atuam fora dos Estados Unidos. Aí parece que eles tinham desistido, assim, né, até porque a NBA ia ter o lockout ali, né, a temporada já não estava, tinha aquela dúvida e jogadores de jogar ou não, e aí tem esse baque, justamente. Eu concordo com você que a partir de 2000 você vai ter o Vince Carter, você vai ter o Kevin Garnett, você vai ter sempre alguns expoentes. Você não tinha, né, os 12 melhores jogadores, né, como depois da pancada que eles tomaram em Atenas, né, na semifinal contra a Argentina, e tomaram também no Mundial do Japão em 2006 da Grécia. Aí sim, em 2008, os caras têm um último choque, outro choque de realidade. Aí eles vão com um time de Pequim é sacanagem, o time de Londres é brincadeira, aí com o Kobe, com o LeBron, com todo mundo à disposição, com os principais jogadores de verdade. Tem um detalhe, você tem que ir com os jogadores de verdade e com os caras a fim de jogar. Sim. Que eu sou adepto, até fugindo um pouco do tema, André e Gustavão, cara, o Dream Team de 92, ele ia ser campeão, isso é ponto. Ele ia ser campeão. Mas ele teria que jogar sério se a Iugoslávia tivesse unificada, por exemplo. Porque a Iugoslávia é campeã do mundo de 90, ela tinha os principais jogadores da seleção iugoslava croatas, sim, Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Dino Radja, principalmente esse trio, e o trio depois que jogou na NBA, o Petrovic já tinha jogado, era jogador da NBA, o Kukoc vai para lá depois, e o Dino Radja também joga pelo Boston Celtics, mas, cara, tinha Vlade Divac, você tinha, em 91, por exemplo, com a Iugoslávia ainda campeã europeia unificada, porque o Kukoc é campeão europeu, o Petrovic não joga pela Iugoslávia, mas o Kukoc e o Radja jogam. Tinha Alexander Djordjevic na armação, você tinha Vlad Divac, você tinha Zarko Paspali na ala, você tinha um time muito forte. Então eu sou da seguinte opinião. Em 92 tinha Predrag Danilovic, já jovem, mas um cara de um talento absurdo, tanto que jogou no Miami Heat e foi um dos grandes nomes do basquetebol europeu nos anos 90. Sou da seguinte opinião, se a Iugoslávia está unificada em 92, ou a União Soviética, porque a gente tem Lituânia, bronze, e a comunidade dos Estados Independentes, que seriam as outras repúblicas soviéticas juntas, né? Rússia, Letônia, Estônia, a gente tinha Tikhonenko, a gente tinha Alexander Volkov. O Tikhonenko não jogou, mas o Volkov jogou no Atlanta Hawks. Azarevich jogou no Atlanta Hawks, então eram jogadores com capacidade de jogar na NBA. A Lituânia tinha, além do trio que eu já destaquei, Kurtinaitis, Martilionis, que jogou no Golden State, e Sabonis, que é um dos maiores jogadores da história, você tinha ainda o Arturas Karnisovas, que era o melhor jogador do basquetebol europeu. Então, a União Soviética era unificada, a Iugoslávia unificada, contra o Dream Team seria campeão? Seria. Você teria que jogar sério todos os jogos. Não teria aquele atropelo que chamou a atenção do garotão André de 12 anos, você entendeu? Claro, Ia claro. ser... Você imaginar, cara, a final Croácia e Estados Unidos, ela é equilibrada até 5 minutos para acabar o primeiro tempo. Sim. Final de 96, com a Iugoslávia ainda, e com todos esses caras, com o Djordjevic, com o Divic, só a Iugoslávia, sem a Croácia.
Cara, início do segundo tempo, até o Vladimir sair com faltas, ou ficar carregado em faltas, o jogo tava no pau, cara. O cara que pega o placar final, se eu não me engano lá, algo em torno de 90 alguma coisa, 60 alguma coisa, 25, 30 pontos de diferença, acho que o jogo foi uma surra. Não foi essa surra, cara. O jogo tava no pau até. O problema é o que é? O atleticismo, profundidade do banco, que eram 12 estrelas do basquetebol profissional. E do outro lado, você tem uma mescla. Você tem, às vezes, um Paspali em 96, eu lembro o Paspali já trintão, já mais lento. Você tinha um Vlad Divac já com experiência de NBA, mas também já mais lento. O Divac em 96 não era o Vlad Divac do vice-campeão da NBA com o Los Angeles Lakers no final dos anos 80, ou início dos anos 90, naquela final Chicago Lakers. Era um Vlad Divac muito mais experiente. Era um cara acostumado a dar pancada, a jogar contra os americanos, mas também de cometer faltas, porque era um outro jogo, um outro estilo. Porque o Divac, ele vai ter uma minutagem, aí entra o Olajuwon, sai o Olajuwon, entra o Robinson, sai o Robinson, entra o Shaq. Olha o rodízio que ia ter, entendeu? Agora, se você pega a Iugoslávia unificada em 92, a Iugoslávia que era campeã do mundo em 90, com o time completo, os Estados Unidos ganhariam de 10 pontos. Não ganhariam de... Quanto foi a final? 32 pontos. Não ganharia de 32, ganharia de 10, 15, e com o Jordan jogando 30 minutos, o Barkley jogando 30 minutos, eles não iam brincar em quadra como eles brincaram em alguns jogos. A gente vê realmente que a disparidade era muito grande, né? A gente foi ver isso novamente aí com esse time que você comentou, o Redeem Team, depois também teve vitórias muito, muito grandes, mas sem ter essa questão do encantamento que o time de 92 tinha. Daquela questão que você viu os jogadores do lado de quadra tirando foto com os caras, acabando o jogo e o jogador lá tirando foto com os jogadores americanos. Então, realmente... Durante o jogo. Durante o jogo tem uma imagem clássica do Carniçovas. Do Carniçovas, exatamente. Eles um dos maiores nomes do basquetebol europeu na época. O cara tá deitado no meio da quadra, o jogo rolando, ele tá tirando foto, exato. É demais. E a gente só via na televisão, só via em card. Imagina, nós, cidadãos comuns, e os jogadores também, cara. Sim. Jogar contra os profissionais, o sonho do cara era ter um contrato bom para jogar na Europa, para quem sabe um dia chamar a atenção. E, ia um a cada... Quantos jogadores você tinha nos anos 90, estrangeiros draftados? Raríssimos. Então, e jogando, e tendo minutagem, né? Então, o próprio Petrovic, que é um dos maiores nomes da história do basquete, ele cansou de ser banco em Portland e ele foi para Nova Jersey para poder ter minutagem e poder mostrar a sua qualidade. Nós estamos falando dos 3 maiores jogadores da história. Então, era difícil, cara. Então, esses caras eram inalcançáveis até para os jogadores de alto nível. Imagina pra gente. Tava do outro lado do mundo assistindo pela televisão, sentado no chão da sala. Imagina você se deliciando com as enterradas, com o contra-ataque, com o atleticismo, com a força física, com velocidade, com toco, com a cada momento uma jogada melhor que a outra. Era uma coisa surreal, né? E em toda a Olimpíada, na verdade, né? Tanto que eles não foram pra Vila Olímpica, a gente vê aquelas cenas deles andando na rua e o mundo em volta deles alucinado. Então, realmente, o impacto era muito grande. Mas tem outros 3 aspectos que você trouxe na sua fala que eu queria aprofundar mais um pouco também. Você agora até citou aí essa questão de 98, da questão do lockout, que o time estava formado com um time de jogadores fora dos Estados Unidos por conta disso. E agora tem essa situação também que a gente está vivendo agora, né? A gente viu os Estados Unidos também sendo atropelados, como você falou na sua fala inicial, indo muito mal, com a pior campanha da história no Mundial da China, e aí temos a Olimpíada pela frente. E aí a expectativa era que mais uma vez houvesse essa mobilização dos jogadores, LeBron em quadra, jogadores de maior renome em quadra, e temos essa situação da pandemia, em que a próxima temporada está prevista para começar em dezembro, pode ser que ela seja encurtada, justamente para não coincidir com os Jogos Olímpicos, mas também podemos viver uma situação parecida, né, de que os Estados Unidos não sabem que time que ele vai levar, talvez, vamos ver como é que vai ser a volta da NBA, como vai acontecer, mas pode ser que a gente viva uma situação parecida por conta desse cenário mundial, né? Bem, acho que, assim, eles estão numa situação bem delicada, né? Porque eles precisam mostrar resposta imediata. Se a gente tivesse corrido de forma normal a temporada, se ela já tivesse terminado, o campeão sendo A, B ou C, e a próxima temporada começando em outubro, você podia ter certeza absoluta que os caras estariam lá, né? Estariam lá com um time muito forte. E estariam sempre os melhores. Estaria até Stephen Curry, James Harden, Damian Lillard, LeBron James, o próprio Kevin Durant melhorado da sua lesão.
E os 12 melhores jogadores, você pode ter certeza absoluta. Uhum. Com essa pandemia, com essa mudança de calendário, uma situação completamente inusitada e emergencial que todo mundo vivendo, e eles não sabem nem como você destacou, existe a possibilidade de começar dia 1º de dezembro com uma temporada normal, existe a possibilidade de começar dia 25 de dezembro com uma temporada mais curta, ou até mesmo em janeiro uma temporada mais curta. Precisa ver o impacto da USA Basketball em cima da NBA nesse momento, o quanto a NBA vai querer ajudar para os Estados Unidos voltarem a serem a potência, o número 1 do mundo no quesito, num campeonato tão importante como os Jogos Olímpicos, porque que o time seja ruim, o time que foi para o Mundial, mas é um time jovem. É um time jovem, e aí você, com dia sim, dia não, e jogos valendo muito, você acaba tendo alguns jogadores não conseguem suportar uma pressão, a importância, a relevância de você vestir a camisa de uma seleção americana. Então você tem agora um Greg Popovich, que é um cara que é muito competitivo. Então você pode ter certeza que a seleção americana está num dilema, porque se a temporada for mais curta, e depende do cansaço que eles vão acumular, praticamente terminando uma em outubro, começando outra no início de dezembro. Não sei, hoje eu apostaria que não. Eu duvido que um LeBron James com 36 anos vá jogar pro Popovich. Ele sempre sonhou jogar pro Popovich, mas nessa situação eu não sei se ele jogaria. E também não sei se o LeBron James, se ele... Porque a gente sabe, volta a falar, né, André e Gustavo, hoje você não tem que ir somente com os melhores. Os melhores têm que estar focados. Os caras têm que jogar bastante, né? Como jogou o time de 2008, né? Estrelado ou não, o time teve que suar para vencer a Espanha na reta final da partida. Porque a Espanha hoje tem quase um time inteiro que atua na NBA. Os caras estão cada vez mais acostumados em jogar em alto nível. O estreitamento hoje está muito mais fácil. Você consome muito mais a NBA. Você sabe... melhor preparado para encarar os grandes jogadores lá. Então, se você não for com um time top, um time encarando realmente de verdade, porque, por exemplo, o time de 2004, você tinha Duncan, Iverson, LeBron, Carmelo, eram caras jovens, recém-draftados, mas os caras não esperavam o impacto que teve. A Argentina em 2004 em Atenas e depois a seleção grega em 2006. Então, porque também existia qualidade. E mesmo assim, a história famosa do Vassilis Spanoulis, que depois do Mundial da China com a Grécia arrebenta os Estados Unidos na semifinal, ele vai para a NBA, ele não tem espaço na NBA pelo Jeff Van Gundy, porque o Van Gundy acha que ele é novato, e o novato tem que sentar no primeiro ano. Mesmo ele calando a boca dos americanos, mesmo ele já sendo multicampeão da Euroliga com o Panathinaikos, mesmo ele sendo já um protagonista na Europa, um cara diferente, você percebia que ele era um cara diferente? O cara ter acabado com os americanos na semifinal, eles não davam o braço a torcer, não eram todos davam um braço a torcer. Então, acho que aí existe o fator San Antonio e Dallas, que eu acho que eu tiro sempre o chapéu para essas duas franquias, por abrirem as portas para os estrangeiros. O San Antonio foi um dos primeiros times a ter olheiro estrangeiro, olheiro muito focado na Europa para pinçar os principais talentos europeus. Você tem Dallas com o Donnie Nelson, filho do Don Nelson, que foi assistente técnico da seleção da Lituânia em 95, nós estamos falando de 25 anos atrás. Ou seja, o cara já pensa. Então não é à toa que um Steve Nash vai para o Dallas, não é à toa que um Dirk Nowitzki vai para o Dallas, não é à toa que um Tim Duncan, um Manu Ginobili, um Thiago Splitter, um Boris Diaw, um Tony Parker, os caras vão para San Antonio. Por quê, meu? Um Aaron Baines, por exemplo, que é neozelandês, naturalizado australiano, jogando no basquetebol da Eslovênia, e o cara aparece na NBA pelo San Antonio Spurs. E hoje é um cara competitivo, jogou muito bem ano passado pelo Boston, chegou a fazer 9 bolas de 3 esse ano pelo Phoenix Suns contra o Portland, infelizmente. E o cara é muito... dar o espaço, é valorizar o basquetebol que é jogado no mundo todo. Acho que alguns casos ainda, os norte-americanos ainda têm essa rusga de colocar o estrangeiro no banco ou de menosprezar o estrangeiro achando que ele é menos. O Luka Doncic no seu 1 do draft é um dos maiores absurdos da história. É interessante isso que o Buga falou da vontade, que parece que essa vontade da seleção americana com as competições, ela vem em ciclos, né? Porque a gente
tem os ciclos que o time vai, leva os melhores jogadores, e aí o interesse cai, leva times ruins, toma uma porrada, e aí volta, né? Foi isso que aconteceu. Levou o Dream Team, aí levou várias seleções boas pra chegar ali em 2004, 2006 apanhar, aí 2008 em Pequim levou time bom, 2012 levou time bom, 2016 levou time bom, e aí agora no Mundial do ano passado acabou apanhando de novo. Eu acho engraçado que eu tive na final do basquete olímpico de 2016. E era nítido que os caras não estavam afim de estar lá. Inclusive, eles estavam mais afim de estar com as primas que eles tiveram em Copacabana na semana anterior, porque teve isso aqui no Rio de Janeiro. A galera tava mais afim de curtir a cidade do que de jogar. Mas mesmo assim, foi um jogo fácil. Os caras deitaram e não precisou de muito esforço para levar a medalha de ouro. Então, mas isso eu acho interessante, essa história, e eu acho que agora a tendência é a gente ter esse ressurgimento do interesse no basquete internacional lá nos Estados Unidos e ter times melhores, o que é melhor para todo mundo, né? Ah, certeza. Bulga, outros dois aspectos que você citou aí que eu queria trazer é sobre a formação do time, né? Você falou tanto a questão do Leitner quanto a questão da não presença do Isaiah, entre outros nomes. Então, a gente sabe que lá em 91, em setembro, primeiro foram divulgados os 10 primeiros nomes do Dream Team, que foram Magic Johnson, Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, Patrick Ewing, David Robinson, Larry Bird, Chris Mullin, Scottie Pippen e Michael Jordan. Lembrando sempre aqui também que o Bird foi um dos caras que foi muito difícil de convencer a estar presente, o Magic foi muito ativo pela questão do final de carreira dele, da lesão nas costas, mas o Magic convenceu aí para poder ter esse momento junto com ele, e o Jordan também foi um cara que demorou para dar o ok, ele sempre perguntava quem vai estar no time, para poder saber como é que ia ser, se ele ia estar presente ou não. Esse, quem vai estar no time, você mesmo citou, tem muito a ver com a questão do Isaiah Thomas, né? Então, fazendo já esse link da escolha da presença ou não do Isaiah Thomas, o Drexler foi um cara que ficou muito chateado por não estar na listagem inicial, né? Porque ele também achava que ele deveria estar entre os 10. E aí acabou ficando de fora nessa dúvida entre a Isaiah e Drexler, sendo que, como você bem comentou, a armação do time ficou muito prejudicada, porque o Stockton teve uma lesão durante o campeonato, chegou lá lesionado, o Magic não estava 100%, e por muitas vezes o Scottie Pippen era o armador do time, né? Então foi até muito legal ver o Pippen se destacar no Dream Team, para que as pessoas vissem também a importância dele como grande jogador ao lado do Jordan no Chicago Bulls. Então era muito legal, porque o Pippen foi muitas vezes armador daquele time. E aí, sobre o Isaiah propriamente dito, veio toda essa polêmica agora de o Jordan negar que estava contrário a ele e depois vazar até um áudio onde ele realmente disse que estava contra, né? Então vale a pena realmente ressaltar que o David Robinson mesmo disse que eles não queriam o Isaiah no time, que o clima do time era tão bom, a gente via realmente que era um momento tão carismático dos jogadores para conquistar o mundo do basquete, que aquela presença bad boy do Isaiah poderia ser prejudicial, né? Dúvida, concordo. O pessoal em casa pode achar que eu sou torcedor, e eu sou mesmo, e aí não é o torcedor que tá falando. Eu acho que não tem comparação entre o Drexler e o Chris Mullin. Eu acho que por isso que é o rancor do Drexler, dizendo, e não é torcedor. O Chris Mullin, ele foi um excepcional jogador, tem uma história fantástica. Eu lembro de assistir um NBA Action nos anos 90, em que conta o drama dele, que ele apanhava do pai que era alcoólatra, ele também teve problemas, né, com alcoolismo, ele foi um cara que, só de estar vivo até hoje, já acho que é uma grande vitória. Por merecimento, não merecia. O Drexler, por exemplo, tinha vindo de 2 finais, 90 a 92. O Drexler, ele tinha... Eu acho que o Chris Mullin tem uma influência do Michael Jordan, porque o Chris Mullin foi campeão em Los Angeles em 84 com o Michael Jordan e com o Patrick Ewing. Eu acho que tem uma influência do Jordan nisso. O Jordan tem esse rancor, e ele deixou bem claro no The Last Dance com o Drexler, em relação a ele não podia ser nunca comparado ao Drexler, e ele tinha essa comparação, porque o Portland deixa de draftar o Jordan porque já tinha o Drexler, e naquela época não existia esse negócio de você draftar por teto e sim por necessidade. A necessidade do Portland era de um pivô, e a necessidade do Chicago também era de um pivô, tanto que no The Last Dance o Rod Thorne, que é o general manager na época, ele fala: se a gente fosse o número 1 do draft, a gente ia de Olajuwon, porque na época quem dominava a NBA era um grande. Eles nunca imaginavam que um cara com menos de 2 metros ia dominar a liga, como o Michael Jordan dominou. E o Michael Jordan, graças a Deus, aquela lesão que ele teve foi superada, porque ele teve uma lesão muito séria no início da carreira. Então, eu acho que ele já tinha essa rusga com o Portland de ter passado, teoricamente, o Jordan. Ele tinha essa rusga do Drexler por ter sido comparado, porque era a final
Portland e Chicago em 92 de ser Drexler contra Jordan, porque eles gostam de fazer esse tipo. Em 90, o Portland perde no Detroit a final. Drexler tinha sido vice-campeão. Em 91, o Portland perde a final de conferência. E eu acho que até é algo até curioso, comentando essa semana com o pessoal lá na ESPN. O time do Portland de 91 é melhor que de 90 e de 92. E não chegou à final. E se chega à final, e destruiu o Chicago de 91, porque o Chicago de 91 não era o mesmo Chicago de 92 e o Portland de 91 era melhor do que o Portland de 92. Então eu acho que ele tinha essa rivalidade com o Drexler. Praticamente são funções diferentes, e o Chris Mullin ele já conhecia. E o Chris Mullin seria uma homenagem. Não que o Chris Mullin fosse menos. O Dominic Wilkins era melhor que o Chris Mullin. O James Worth era melhor que o Chris Mullin. O Drexler era melhor que o Chris Mullin. E os dois primeiros eu já citei, os caras estavam lesionados. O Drexler, ele fica naquela, Drexler ou Isaiah Thomas, acaba sendo a opção pro Drexler porque ninguém queria o Isaiah Thomas, porque sabia que o Isaiah Thomas ele era odiado, ele poderia trazer um momento de relaxamento pós-temporada. E a gente lembra, Chicago é bicampeão, por isso que também o Jordan, além de saber quem vai e quem não vai, o cara também vinha de dois campeonatos, sim. Com título ou não, feliz ou não, mas desgastado. Basicamente. E o cara também, mais que eles achassem, vamos lá, vamos jogar e nós vamos ganhar de qualquer jeito, você tem que jogar, você tem que treinar, você tem que acordar, você tem que ter compromisso, tem compromisso com marca, e por aí vai, tem a polêmica, como a gente viu no The Last Dance, que tem um patrocinador diferente da seleção americana. Sim. Em relação ao patrocinador dele individual. Então, quer dizer, é você que poderia estar com a sua família curtindo, com pai, mãe, com filhos e esposa, e não, você tem que estar lá com compromissos e tendo que jogar basquete, podendo virar um tornozelo, podendo fraturar uma perna, podendo ter um choque. Tem aquele jogo pegado de Estados Unidos e Angola, como o Charles Barkley, parece que ele está jogando uma final de campeonato. Acho que toda a rusga que ele tinha de ter sido, de naufragar mais um ano com o Philadelphia, ele foi lá e descontou nos angolanos. Tanto que ele foi o cestinha do time. Esse cara foi o cara que jogou mais sério. Foi o cestinha do time do americano em 92. Então eu acho que é esse o detalhe em relação, concordo com você, e o Drexler tem razão de não estar no lugar do Chris Mullin, por exemplo. E era muito mais relevante, carreira dele, era muito mais relevante naquele momento para a NBA do que o Chris Mullin. E o Chris Mullin está garantido entre os 10. Acho que o que chocou o Drexler foi isso. Porque parece que o Drexler só foi porque o Isaiah Thomas não queriam ele. E se o Isaiah Thomas quisesse o Isaiah Thomas ia no lugar do John Stockton. Porque o John Stockton, ele tem a lesão ali na frente, como você destacou, e quando ele teve a lesão, ele poderia ter sido cortado e ter trazido um outro armador, e ele não foi trazido. Então o Stockton falou assim, Buga, mas o Stockton é o líder de assistências e roubos de bola da NBA depois. O John Stockton, ele é finalista, ele é vice-campeão da NBA depois, não em 92. Em 92 ele já era um bom jogador, mas ele não era melhor que o Isaiah Thomas. O próprio Jordan fala isso. Eu não preciso ter a culpa. Armador, né? O segundo melhor armador que ele jogou. E é fato, cara. O Isaiah Thomas, para ser seu genro, você não quer. Para o cara frequentar a sua casa, você não quer. Mas para jogar no seu time, porra, o cara jogou demais, cara. Quem viu o Isaiah Thomas jogar, eu, graças a Deus, por ter quase 50 anos, vi o cara jogar ainda. E depois você vê os highlights na internet. Aquele jogo que ele joga com um tornozelo só, o terceiro quarto, na final contra os Lakers, e quase ganha o jogo 6 em Los Angeles para ser campeão, e ele não joga o jogo 7, por isso que os Lakers são campeões. Em 88, cara, é um jogo histórico que esse cara faz no fórum contra os Lakers do Showtime. Não é um Lakers qualquer, é um Lakers de Magic Johnson, de Kareem Abdul-Jabbar, de James Worth, de todo mundo, cara. Então, o Isaiah Thomas dentro de quadra, ele foi um fenômeno, foi um monstro. Agora, fora dela, todo mundo sabe quem foi. E sobre o Leiter, realmente você colocou já os aspectos que fazem a justificativa da escolha. Inclusive a questão racial, né? A questão de ser um cara branco, que ia representar melhor ali a questão dos universitários e tal. Mas realmente a gente também não pode esquecer que ele vinha de um grande momento, né? Salvo engano, ele era bicampeão universitário, não é isso? E além daquela questão, daquele título com aquele arremesso fundamental dele, que até gerou depois o documentário do 30 por 30 lá, do Odeio Christian Laettner e tal. Sim. E assim, a gente sabe que tava entre ele, Shaq
Shaq, e o próprio Alonso também estava sendo questionado, né? O Alonso Mourning. E no draft seguinte, Shaq primeiro, Alonso segundo, Leiter em terceiro. Então, assim, entendo a escolha do Leiter, mas assim, se fosse por opção, acho que o Shaq merecia mais, mas ao mesmo tempo, o papel do Leiter foi muito pequeno. Talvez também não tenham levado o Shaq, até para poder dar mais espaço para o David Robinson, Pat Ewing. Você colocou também a questão da posição e tal, então concordo contigo. Afinal, o Leiter teve média de 4,8 pontos, 2,5 rebotes. Ele foi o cara que só não jogou menos minutos do que o John Stockton devido à lesão do Stockton. E ele estava disponível em todos os jogos. Então, realmente, por gosto, eu acho que o Shaq deveria ter ido. Tanto que depois ele estava em 94, ele estava em 96. Mas dá para entender a escolha dele pelo contexto, até porque como eles queriam levar um universitário, o momento do Leiter era um momento de muita visibilidade, né? O Shaq ele era mais dominante. Uhum. O Shaq, se você pegar aquele triênio lá de 90 a 92 universitário, o Shaq era cara de 26 pontos, 14 rebotes. Uhum. Eu acho que tem o detalhe, o Romulo, eu penso exatamente igual você, André. Eu acho que você vê um com o outro, não tem como comparação. Porque hoje, comparar é o engenheiro de obra pronta. Você vê a carreira do Shaq e vê a carreira do Leiter como profissional, você fala, como que o Shaq foi preterido? Entendeu? Mas naquele contexto dá para entender. Primeiro que o Romulo me convenceu pelo fato de ter o Patrick Ewing e David Robinson. Segundo, ele me convenceu do Leiter ser o principal nome do basquetebol universitário, de ser o queridinho do país, de ser um cara bicampeão, protagonista de um time muito forte, de ter resultado, de ser um cara odiado, de ser branco. E o David Robinson, cara, ele é o exemplo daquela geração derrotada. Porque ele estava em 87, ele estava em 88. Então ele perdeu para o Brasil no PAN, ele perdeu para a União Soviética em 88. E era uma maneira tipo de... Tá vendo como historicamente o cara como profissional, o cara deu a volta por cima, até para meio que apagar, até pelo que ele fez, cara. É um cara que vestiu a camisa da Marinha Americana. É um cara que se doou pelo país. O cara atrasou sua ida ao profissional para ser... para vestir para servir a Marinha Americana. Então, quer dizer, acho que foi mais um carinho também com o David Robinson. E aquela história. Era um momento de você privilegiar os mais experientes. O David Robinson era um grande nome da liga já. Era um cara que brigava para ser MVP da liga no começo dos anos 90. Ele é um cara muito dominante. E se o cara, como amador, o cara já foi dominante na época de Pan-Americano, na época de Mundial. Você imagina, de Olimpíada, você imagina o cara, um profissional, era até uma homenagem ao cara. Então eu entendo essa não escolha. Enquanto o Shaq tinha 26,14 de média, no triênio o Leiter teve 21 pontos e 8 rebotes de média. E era um cara que tinha um aproveitamento de arremesso muito bom, era um cara que tinha uma leitura, era mais lento e tal, e como você falou, era um cara para completar o time. Poderia ser qualquer universitário. Eu acho que tinha que ser um universitário justamente para dar uma afagada também no pessoal. Pô, eu imagino que eu tentava me destacar no basquetebol universitário para tentar representar a seleção americana, e de uma hora para outra os caras começam a levar os profissionais. Você não tem chance nenhuma. E eu repito, o time que foi para o Mundial de 90, você tinha Kenny Anderson, que depois fez uma carreira brilhante em Nets, em Portland. Você teve o Alonso Mourning, depois que chegou a ser campeão em Miami em 2006, passou aquele problema de transplante, de rim e tal, não sei o quê. Cara, de tanta coisa que teve, de grandes nomes que eram muito bons jogadores universitários e passaram ao profissionalismo, cara, você tem ali a oportunidade de você agraciar o Leiter, que é um cara que chegou em finais em sequência, tem aquele The Shot contra Kentucky que você destacou antes de chegar ao Final Four, que é um jogo marcante, é uma cesta histórica. Você tem a oportunidade de você privilegiar um David Robinson que, tinha saído, entre aspas, da seleção americana pela porta dos fundos, como derrotado. Aí uma oportunidade de dar ao cara uma chance de uma retomada e terminar por cima. Entendeu? E o cara ser campeão olímpico em Barcelona e campeão lá do Michael Jordan, lá do Magic Johnson. O peso também, né? Sim, sim. E aí, aproveitando mais um gancho, pegando essa conversa aí sobre universitários,
Mais um ponto que a gente não pode deixar de citar, por ser talvez assim, talvez não, por ser a única derrota daquele Dream Team, foi aquele jogo na preparação contra aquele time de universitários, né? A gente sabe que, claro, não foi um jogo sério, foi um treinamento. A gente sabe que o Chuck Dale, meio que por punição, deixou o Jordan de fora para poder realmente mexer um pouco com os brilhos do time, mas querendo ou não, um time que tinha nomes como Chris Webber, Penny Hardaway, Alan Houston, Grant Hill, até Eric Montrose, um pivô, venceu o Dream Team num treinamento, né, Buga? É um scrimmage, como os caras falam, um treinamento assim, meio sem. A gente diz que o Chuck Daly, ele queria mesmo que o time perdesse, até para eles terem a noção de que qualquer time num dia ruim pode perder, independente da qualidade individual, independente do nome que está jogando. Se você for pegar, você destacou vários nomes aí, eu vou destacar um outro, que é o Bob Hurley, que era um armador cerebral de Duke. Sim. Então, quer dizer, jogou muito. Bob Hurley e Grant Hill eram duas estrelas do basquetebol universitário de Duke, companheiros do Christian Laettner, naquele Super Duke campeão da NCAA. O Penny Hardaway depois se tornou um monstro, foi um grande nome. Acho que as lesões atrapalharam demais. O Grant Hill também só não foi maior na NBA por conta das lesões. O Chris Webber foi um dos grandes nomes da NBA naquele início dos anos 90, até o início dos anos 2000, até com o Sacramento duelando contra os Lakers de Shaq e Kobe. O Alan Houston foi um jogador fantástico. O Eric Montrose tinha um impacto muito grande em North Carolina, mas na NBA ele não rendeu a mesma coisa. O próprio Bob Hurley não rendeu, porque ele teve uma lesão séria, teve alguns problemas também extra-quadra, mas se tornou hoje um grande treinador. Então, existia qualidade, mas eu acho que o Chuck Daly ele foi perfeito na montagem ali, as imagens são bem interessantes, que acho que mexeu com os caras, entendeu? Porque eu imagino a quantidade de ego, eu acho que o scrimmage melhor é justamente o time do Jordan contra o time do Magic, que dizem que é o maior jogo da história, por conta da rivalidade de não querer perder, de essa pressão, e do Michael Jordan. O próprio Michael Jordan deixa muito claro isso no The Last Dance, a partir do momento que ele fala que queria ser tri-seguido, porque o Bird e o Magic Johnson não foram tri consecutivos. Então, era uma passagem de bastão ali, né? Nem o Isaiah Thomas, né? Porque o Isaiah Thomas foi bi, 89, 90. Quer dizer, ele tinha esse rancor, e o Jordan, a gente sabe o quanto ele era falastrão, o quanto ele pegava pesado. Não duvido dele, mesmo jogando numa brincadeirinha ali, e de fazer, daqui a bola, eu vou fazer na sua cara, e não sei o que, papapá. E aí o jogo se torna muito sério. Mas eu acho que essa derrota aí, eu nem conto, mas porque ela serviu justamente como combustível para mostrar para os caras, tá vendo? Até para dar uma né, você sabe, né, André, você jogou, não sei se o Gustavo jogou, mas você aprende muito mais nas derrotas do que nas vitórias, cara. Então, você perder da maneira como perdeu para os Blacks, você vê o highlight, tem alguns highlights desse jogo na internet. Você vê uma dunk atrás da outra do Chris Webber e os caras correndo como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. E os caras estão alucinados. E o Bob Hurley tinha uma visão absurda. Até para você valorizar, mostrar que independente de nacionalidade, ou de idade, de falta de experiência ou não, existe qualidade em muitos jogadores. Acho que é isso que o Chuck Daly quis se preparar. Falou assim, tem bobo, cara. O Oscar não acabou com a gente, matando 40 e tantos pontos em 87. Mas agora é o Dream Team. Sim, mas tem que jogar sério, tem que marcar o Oscar. É só ver o que o Pippen marcou o Oscar em 96. Porque sabia que o Oscar era um cara que poderia atrapalhar os Estados Unidos na pontuação. Sabia que os caras podiam atacar bastante o Oscar, porque sabia que o Oscar tinha problemas na defesa, que o Oscar tinha esse volume no ataque e a dificuldade de defender. Então, quer dizer, hoje, então, naquela época já era estudado, você já tinha condições de estudar todas as equipes, todos os jogadores. Imagina hoje, então, né? E sobre esse jogo que você comentou aí do time Jordan, do time Magic, para quem não leu sobre, não sabe, ou mesmo no Last Dance não conseguiu identificar quais eram as equipes, o time do Magic tinha ele, o Barkley, David Robinson, Chris Mullin e o Christian Laettner para completar o elenco ali.
e o time do Jordan era o Jordan, o Karl Malone, o Pippen, o Ewing e o Larry Bird. E aí o time do Magic abriu 7-0 no começo, e o Magic foi tirando onda, dizendo que ele dera o cachorrão, ele dera o Big Dog, ele era o dono da casa e tal. Depois ele chegou a abrir, acho, 17-6, alguma coisa assim também. E aí no final o time do Jordan virou, né? Era treino, então foi 40-36. Mas realmente foi um momento simbólico. Eles até falam isso, tanto naquele documentário The Dream Team, quanto agora repetiu no The Last Dance, que até no ônibus eles se provocaram depois, tal, porque o Jordan falou que realmente ali ele estava mostrando que ele era o dono daquele time, realmente era o nome mais importante, mas dizem que realmente foi o melhor jogo que ninguém nunca viu, né? A gente viu alguns lances agora nesses documentários, mas não foi nada assim muito completo, mas realmente é um momento inesquecível entre os próprios jogadores, né? Sem dúvida, deve ter sido algo surreal, né? Você ter presenciado isso, essa provocação, né? Com aquele fundinho de verdade, isso é muito legal, né? E aí, passando, então, até agora a gente falou da preparação do time, por incrível que pareça, mas sempre com aspectos muito relevantes. E aí, passando um pouco sobre a campanha em si, foram 8 vitórias, né? Eu vou trazer aqui alguns números antes de a gente falar sobre alguns destaques em alguns jogos. O time teve quase 60% de aproveitamento nos arremessos, 57,8%, limitou os adversários a 36,5% de aproveitamento, marcou 117,3 pontos por jogo e tomou 73,5 pontos por jogo, com uma média, ao final dos 8 jogos, de diferença de placar de 43,8 pontos. Sendo que na primeira fase a diferença foi de 46 pontos por jogo, começando com aquela vitória de 116-48 sobre a pobre seleção da Angola, onde você comentou aí que o Barkley chegou a dar cotovelada, chegou com tudo, jogando demais. E aí, outro número que é muito interessante é que dos 320 minutos jogados pelo Dream Team, eles se lideraram por 306. Ou seja, não lideraram de ponta a ponta. Mas que o pior momento deles foi tomar um 4-0 no início do jogo contra a Espanha, que acabou 122-81 para o time americano. E outra coisa que é surpreendente daquela Olimpíada é que o time americano não chegou a pedir nenhum tempo durante os jogos. O Chuck Daly não precisou parar o jogo em momento nenhum, nem para descansar. Realmente esperava ter algum momento de substituição e tal, mas o jogo era realmente um passeio. E a final, a diferença foi de 32 pontos, como você falou, 117-85. Então, foi bem abaixo da média, mas também foi um jogo muito dominante. E eles marcaram 110 pontos em todos os jogos, menos no primeiro jogo contra a Croácia, quando fizeram apenas 103. E aí, esse jogo contra a Croácia é o primeiro jogo que eu queria destacar individualmente. Se você quiser falar alguma coisa dos números também, fica à vontade. Mas eu queria destacar aquele jogo contra a Croácia, que foi 103-70, também por uma história que envolve esse jogo, que foi aquele confronto do Pippen e do Jordan contra o Tony Kukoc, que era uma promessa, que já tinha sido draftado pelo Chicago, e que eles quiseram mostrar que o cara não era tão bom assim. E com isso, o Jordan acabou o jogo com 21 pontos e 9 roubos de bola, enquanto o Kukoc, que era o grande destaque ali ao lado do Petrovic do time croata, acertou apenas 2 de 11 arremessos e terminou com apenas 4 pontos. O que você tem para falar pra gente sobre esse jogo e sobre esses números que a gente trouxe, Bulga? 4 pontos e 7 turnovers, né? Sim. Cara, vou discordar de você no seguinte aspecto. O Tony Kukoc não era uma promessa, não. Ele era uma realidade. Sim. O Tony Kukoc já era tricampeão da Euroliga e ele já promessa era 3 vezes... americanos. Então, na verdade, o que foi? A pegada qual que é? A gente vendo o The Last Dance e a gente vendo o rancor que tinha o Jordan, o Pippen, principalmente o Pippen pelo Jerry Krause, por conta de não aumentar o salário e não valorizar o cara da maneira correta, o ódio que eles o próprio Tony Kukoc fala isso, o ódio que eles falaram ali pelo Tony Kukoc, mas por conta do Jerry Krause, eles não tinham nada contra o cara, é que o Krause botava a pilha, vou trazer um cara melhor para você, melhor que vocês. O Tony Kukoc era chamado de Euromagic na Europa. Era tricampeão da Euroliga, 3 vezes MVP das finais, cara, pelo Jugoplastica Split, que é um time da Croácia, que era um time jugoslavo ainda, porque não tinha separação ainda. O cara era um fenômeno, cara. O Tony Kukoc era um fenômeno. A leitura dele de bola, a estatura dele,
o estilo de jogo dele. Defensivamente ele poderia sofrer, sim, como qualquer jogador europeu sofre na NBA defensivamente, pelo menos naquela época sofria, até recentemente em alguns casos acontece. O Nikola Mirotic era um cara que tinha também agora potencial, porque foi 2 vezes muito bem, a melhor estrela jovem da Euroliga pelo Real Madrid, é um cara de espaçamento de quadra, um cara de versatilidade, mas é um cara que, mais lento, um estilo europeu, um estilo de defesa, mais de 5 contra 5, tem o atleticismo, não tem a velocidade, não tem a transição, não são 48 minutos como 40 no basquetebol FIBA. Então a dificuldade defensivamente, ela ia existir, mas cerebral, falando de basquetebol, de QI de basquete, era um dos caras mais completos já naquele momento. Aí a rusga vem justamente por isso, porque o cara botava a pilha. Eu vou trazer um cara aqui que é o Magic Johnson europeu e com um detalhe, ganhando mais do que o Pippen. E o Pippen já era multicampeão no Chicago Bulls, entendeu? Então o problema do Kukoc não era nem o Kukoc, era o que o Jerry Krause falava do Kukoc pros americanos. Tem um pouco disso, cara. Infelizmente tem até hoje. A gente tá vendo. Eu citei o Luka Doncic não ter sido um do draft. Cara, existem jogadores que acham que somente os americanos jogam basquete. Aí em 2020 existe isso, você imagina em 92. Então, cara, você não vai ver o cara dar o braço a torcer. E eles quiseram mostrar que, tá vendo? Esse cara que você quer, nós vamos anular o cara. Sim, mas aí na final o Kukoc já faz um jogo diferente. Aí tem um detalhe, eu não sei se você vai destacar o Brasil e... Sim, era o outro jogo que eu ia trazer isso, pode falar. Eu falo disso aí. Mas esse Estados Unidos e Croácia mostra um time americano, um dos jogos, mesmo esse jogo de mais discreto, teoricamente 103-70, esse cara, eles abriam vantagem e administravam, cara. Então você vê a minutagem dos caras, não tinha um cara que jogava 30 minutos por jogo. E nesse jogo aí, pegando a ficha técnica do jogo especificamente, quem joga mais é Pippen e Jordan justamente para segurar o Kukoc. Porque o Kukoc é o cara ao lado do Petrovic que quase não saía de quadra. Os caras jogavam 35 minutos por jogo. Então era justamente para minar o Kukoc, porque sabiam que ou jogavam, ou pegavam ou o Pippen ou o Jordan ia pegar o Kukoc. Então eles ficaram mais tempo em quadra. Mas normalmente você vê o jogador jogando na casa de 20 minutos. Né? O próprio Barkley, que é o cestinha do jogo, o cestinha do time ao lado do Jordan, o Jordan faz 21, ele faz 20 em 20 minutos. Então eles não precisavam jogar. Então o que acontecia esse Dream Team? Os caras matavam o jogo logo, abriu vantagem e só administrava. E aí você troca a peça. Sai um Pat Ewing, entra um David Robinson, não vai perder nada. Você entra um Karl Malone, que fez um grande campeonato também, foi o principal reboteiro, um dos 3 melhores cestinhas do time. Também, não vai sentir nada. Você pode trazer um garrafão mais forte, você pode trazer um time mais rápido, você pode fazer o Magic Johnson levar essa bola, o próprio Pippen levar essa bola, que o Pippen tinha qualidade de armador, a gente viu isso no The Last Dance também, na época de basquetebol universitário, em que ele podia levar a bola de ser o facilitador, e é ele que cai em cima do Magic Johnson nas finais de 91 para conter o Magic, porque o Pippen é mais alto, para defender o Magic Johnson, e o Chicago vira a série contra os Lakers. Então, sai um Mullin, entra o Malone, o time melhora. Sai um Ewing, entra um Robinson, o time melhora. Então não tinha essa esse rodízio aí, era um rodízio para melhor, não é um rodízio, né? Por isso que o impacto do Dream Team é muito maior. Mas sem dúvida, o que chama atenção, esse ódio dos 2 jogadores do Bulls alimentados pelo Jerry Krause, que ia gastar dinheiro na época com o maior jogador do basquetebol europeu naquele momento, que era o Tony Kukoc. Isso. Aí na sequência teve a vitória sobre a Alemanha por 111-68 e o jogo contra o Brasil, que é o próximo destaque que eu vou trazer da primeira fase, que acabou por 127-83, com o cestinha do jogo sendo o Charles Barkley. O Barkley fez naquele jogo 30 pontos e pegou 8 rebotes. Depois teve Chris Mullin com 19 pontos, Jordan com 15, Pippen com 14, Pat Ewing com 13, Malone 12 e David Robinson com 11. Enquanto pelo Brasil, o Oscar teve 24 pontos, Paulinho Vilas Boas 16, o Josuel 12 pontos e 9 rebotes e o Marcel 12 pontos. Então, assim, também, claro, trouxe esse jogo contra o Brasil, até pelo lado também de relacionamento que a gente teria de analisar essa partida, mas também por isso, assim, foi um jogo em que a gente viu também os americanos com muita vontade de ganhar, principalmente o Barkley, né? O time, o que eu gosto de destacar muito, falar, o Brasil foi o time que mais fez pontos, foi o time que mais sofreu pontos. Então, isso é bobagem.
viu uma supremacia americana absurda em todos os jogos, sim. Esse jogo especificamente, você fala, o Oscar 24 pontos em 25 arremessos. O Oscar teve um aproveitamento muito bom na bola de 3, mas na bola de 2, de 15, por exemplo. Que favoravelmente ao Brasil esse jogo, tem o Paulinho Vilas Boas, que fez alguns jogos muito bons, com maior regularidade, melhor aproveitamento, selecionando melhor os arremessos. Paulinho Vilas Boas, gostei dele durante praticamente toda a Olimpíada. Esse jogo do Josuel é importantíssimo, porque rende para ele, é quase um double-double. Sim. Queira que não, é quase um double-double em 14 minutos. Rende um convite do Golden State Warriors para ele jogar uma Summer League por lá para fazer teste. A gente tinha o Pipoca em 91 batendo na trave para jogar pelo Dallas Mavericks. Chegou a jogar um jogo contra. Tem até uma história curiosa, até bati um papo com o Pipoca recentemente. O Pipoca ele chega a Dallas e no ano em 91 o Dallas drafta o Doug Smith. No top 10 de draft, jogou em Missouri, jogou até na seleção americana, esteve no Mundial em 90, na Argentina. Ele era um cara exatamente igual ao Pipoca. Eu tinha isso como lembrança e eu brinquei, Pipoca, e aí, meu? Tipo assim, Buga, a gente parecia gêmeo, cara, porque a gente tinha a mesma altura, mesmo peso, as mesmas características, só que o cara era bem mais novo que eu. E o cara foi top 10 de draft. E ele, o Doug Smith, ele ficou enrolando para assinar o contrato, porque ele queria mais dinheiro. E o Dallas, ele não conseguia assinar com ele, estava naquela discussão, e começa a temporada, Dallas e San Antonio, e o Pipoca vai jogar contra o San Antonio Spurs, o Pipoca vem do banco, o titular era o James Donaldson, o David Robinson arrebenta com o jogo, aí depois desse jogo os caras vêm, porque, o Pipoca, se ele tivesse ido antes, ou se ele tivesse jogado no universitário lá, ou no high school, no universitário, ele poderia ter chegado mais preparado para a NBA. Aí, qual que era a opção? Pegar um cara com as mesmas características com o Pipoca, mais novo, americano, top 10 do draft, ou um cara que jogou seleção americana e tal, ou assinar com o Pipoca, que tinha, se não me engano, acho que 29 anos na época. O próprio Pipoca falou assim, eu tinha uma desvantagem da idade, cara. Porque se eu tivesse a mesma idade que o cara, o Pipoca tinha bola para jogar lá. É uma pena que o Pipoca acabou indo num momento, é tipo o Marcelinho Huertas, ele vai para um momento que ele não deveria ter ido. Se ele tivesse ido um pouco antes, ele poderia ter tido até uma carreira na NBA pelas características de entrega, de posicionamento, de pegar rebote, porque o Pipoca não era um cara grande de pivô dominante, mas ele podia ter um cara de 2,6, ele poderia ajudar numa segunda unidade, em descansar um pivô titular, ele poderia ter sido útil de uma outra maneira. Em 92, o Josuel faz essa partida com a seleção americana, os caras assim, o Josuel praticamente ali, um pouquinho maior que o Pipoca, se eu não me engano. Aí você tem uma dominância, essa loucura, porque ainda era importante você ter caras grandes no time, e é só você ver o impacto que o Shaq traz na NBA logo depois, né, quando ele é draftado, e aí o Josuel acaba não tendo destaque lá, não teve uma sequência para poder jogar no Golden State de verdade. Mas assim, o Brasil fez bastante ponto, porque cria muito e chuta muito de 3. Já é na mesma característica do Brasil. Estou 21 bolas de 3, jogo contra a Lituânia, por exemplo. Contra os Estados Unidos, vou até ver aqui certinho, o Brasil chutou 24 bolas de 3 contra os Estados Unidos. Né? Então, essa procura pela bola de 3, e você tendo um aproveitamento do Oscar de 50% e do Paulinho Vilas Boas de 50%, ou seja, são 21 pontos somente de bola de 3 dos dois jogadores combinados. Então, o Brasil tomava muito ponto por conta do domínio dos caras de garrafão. É só você ver o Malone jogando 16 minutos fazendo 12 pontos, você tem o Charles Barkley indo para cima e no poste baixo dominando todo mundo. O domínio de rebotes, né? São 19 rebotes americanos ofensivos, né? É muita coisa. Né? E aí fecha a primeira fase os Estados Unidos vencendo a Espanha por 122-81. Na sequência, depois disso, então, as quartas de final, uma vitória de 115-77 contra Porto Rico. Só uma curiosidade, nesse jogo, o cestinha foi o próprio Chris Mullin com 21 pontos, o que mostra o que você citou da rodagem do time, do banco, muitas vezes aparecendo mais, porque ficava mais tempo em quadra, enquanto os titulares já tinham decidido a partida no começo. E a semifinal já foi um jogo mais interessante, principalmente por conta dos nomes envolvidos, diante da Lituânia, né? Eu perdi o placar aqui, eu fechei a página sem querer.
contra a Lituânia. 127-76. Isso, que foi a mesma pontuação que o Brasil sofreu, 127 pontos, né? E aí é interessante ver que nos 2 últimos jogos, tanto a semifinal quanto a final, o Jordan já foi o cestinha do jogo, né? Então talvez querendo mostrar que na fase decisiva, ele que ia ser importante, ele que ia mostrar, até pela competitividade que a gente viu ele demonstrar, até bem evidentemente aí pro The Last Dance, para quem não conhecia esse lado do Jordan, ele já passou a assumir esse protagonismo, tanto na semifinal quanto na final, né, Bulga? Essa semifinal, ele é o cara que mais arremessa, né? Ele arremessa 18 bolas. O segundo jogador americano que mais arremessa é o Karl Malone com 10. Então ele tem um volume muito grande e tem um aproveitamento muito alto. Michael Jordan era era muito impactante dos dois lados da quadra. Era fundamental a presença dele. O cara teve 6 roubos de bola. 6 roubos de bola, um toco, isso. Contra a Lituânia. Esse jogo é curioso que tem um momento do jogo, é óbvio que eu tava torcendo pela Lituânia por causa do Sabonis, que é um dos meus grandes ídolos. Eu lembro do Sabonis ter uma bola de 3, de ter dado 2 tocos em sequência do David Robinson. O Sabonis deu 4 tocos no jogo. Sim. E tinha a expectativa desse duelo Sabonis e David Robinson, que era um duelo que perdurava já desde o Mundial de 86, né, cara? Então, era um duelo muito esperado, um duelo histórico, assim. A minha preocupação era do Sabonis levar vantagem no duelo contra o David Robinson. Eu lembro desses 2 tocos em sequência, e no ataque o Sabonis matar uma bola de 3, eu comecei a chorar na sala, cara, de felicidade de ver pelo menos esse destaque individual. O Sabonis não foi bem no jogo, como toda a Lituânia. A Lituânia quis tentar voltar para o jogo na bola de 3 e teve o desempenho, né? Os Estados Unidos até chutaram muito contra o Brasil de 3 pontos, e contra a Lituânia não. Foi um jogo mais... Vamos castigar mesmo, até porque acho que ser uma ex-república soviética e deve ter aquele rancor desde 72, desde aquela derrota polêmica em Munique contra a União Soviética, fica aquele rancor dos caras querendo jogar sério. Então você teve os Estados Unidos chutando apenas 11 bolas de 3 no jogo e a Lituânia 33 bolas. Então é um domínio absurdo, é uma supremacia, o dobro de assistências, é uma aula, é um massacre, realmente. Mas eu gostei, tem esse detalhe aí que chama atenção, até que é curioso, que eu nunca falei, mas de ter ido às lágrimas com as 2 jogadas em sequência ali do Sabonis. É uma bola de 3, depois ele volta, ele dá 2 toques no Robinson, depois ele desce de novo, se não me engano, ele mata mais uma bola de 2. Eu falei, o cara jogando com todas as lesões, porque tinha aquele amor, né? Tem também, eu não sei se você chegou a ver, tem o The Other Dream Team, já assistiu esse documentário? Sim, já. Que é sobre a Lituânia. E aí é um negócio muito legal, porque o Sabonis é um cara que chega na NBA nos anos 90 com um histórico de lesões. Eu tenho de um documentário lituano. Você tem a imagem de uma das cirurgias de tendão de Aquiles do Sabonis. Ele tinha várias cirurgias de tornozelo, de tendão de Aquiles. Então ele era um cara baleado. Mesmo baleado, era um cara de 2,20 que chamava muita atenção de chutar fora, de ter uma inteligência no passe, pô. E o cara é seleção de novato da NBA no meio dos anos 90. É um cara que, se tivesse ido para a NBA no meio dos anos 80, ele teria tido um outro impacto. Então o Sabonis, ele é um representante de verdade disso que a gente bateu na tecla durante todo o programa, de não ser valorizado, ou por conta da União Soviética, no caso, de ter tido a Guerra Fria, de ter a rivalidade, o boicote da seleção americana em Moscou, depois o boicote da seleção soviética em Los Angeles em 84, ele foi prejudicada, a ida dele foi prejudicada à NBA, porque ele seria um cara de muito impacto, até porque era dominada pelos gigantes e o cara era um cara muito inteligente. É só ver o que o Olajuwon, inteligente, 10 centímetros a menos que o Sabonis, e o que ele fez na liga, né? Então, eu acho que também tinha um pouquinho dessa rusga pela antiga União Soviética, por isso que esses caras jogaram muito sério contra a Lituânia, e foi uma avalanche mesmo, como você destacou, André. O Sabonis acabou com 4 de 17, né, mas realmente todo o time lituano ficou muito mal nos arremessos, acabando com 34% de aproveitamento, o que mostrava também esse domínio defensivo do time americano, né? E aí veio a final contra a Croácia, o segundo duelo contra a Croácia na competição, com o placar final... Parei que meu computador travou de novo, ele tá me boicotando aqui, eu perdi o placar. 117-85, o Petrovic foi o cestinha do jogo com 24 pontos, e pelo lado americano, o Geno Hadja 23, o Kukoc 16. Nesse jogo o Kukoc já teve uma atuação muito melhor, né? 16 pontos, 5 rebotes, 9 assistências,
acertando 5 de 9 nos arremessos e 3 de 5 nas bolas de 3. Enquanto para o lado americano, o Jordan foi mais uma vez o cestinha, com 22 pontos, Barkley 17, Ewing 15, Pippen 12 pontos e 4 assistências, Magic 11 pontos e 6 assistências, Mullin 11 pontos e Drexler 10 pontos. Então, claro, foi mais um jogo de domínio, você já comentou sobre a questão de até certo ponto o jogo ia meio equilibrado, depois o time acabava sobrando, mas realmente foi uma final para ninguém contestar o resultado e a vitória americana, né, Buga? Não tem como você ter o mesmo nível por 40 minutos contra uma seleção desse porte. Você tem o que é destacado, pelo menos pelo lado croata, aproveitamento de quadra das 3 estrelas, né? Petrovic na casa ali de 47% nos arremessos, Toni Kukoc de 55% e arremessando menos, ou seja, selecionando melhor os arremessos e jogando mais coletivamente, errando menos. 9 assistências é um número muito significativo, é a metade das assistências do time dele. Tinha um cara que é um ala armador, um cara não é um armador puro. Você tem o Dino Radja fazendo uma partidaça, né? 10 de 17, tendo volume, tendo rebote de ataque, encarando de frente um garrafão pesado americano, e tanto que rende para ele um convite ao Boston Celtics. Boston Celtics, sim. Stoico Vrankovic, que era um pivô que depois chegou a atuar também na NBA. O Zan Tabak jogou pouco, jogando... O Houston Rockets foi campeão, reserva do Olajuwon. Você tinha o Vladimir Perasovic, que depois virou um grande treinador no basquetebol europeu, basquetebol espanhol principalmente. O Arizan Komazet também era um grande jogador. Ainda pouco minutagem, porque Petrovic, Radja e Kukoc quase não saíam de quadra. Do outro lado, de novo, né? Você tem o Michael Jordan, o cara com maior volume de jogo, 16 arremessos e acertando 10 bolas. Né? 22 pontos em 23 minutos. Exato. Então, quer dizer, são 7 jogadores com pelo menos 10 pontos. Então, um equilíbrio nos arremessos. Ninguém chutou mais do que 10 bolas. O David Robinson, o Pat Ewing chutou 10 bolas e o Jordan 16. O restante tudo abaixo de 9 bolas, né? O aproveitamento do Charles Barkley também em próxima sexta era absurdo. Então, estado normal, falta a frisar. O americano seria favorito contra qualquer adversário, André e Gustavo. Mas a Iugoslávia unificada, se você botar Djordjevic, Danilovic, Divac, Paspali e tinha até um esloveno, se não me engano, era Zitovic. Se você botasse esses 5, porque a gente lembra que... aí somente a Croácia, a gente tem Sérvia, a gente tem Bósnia, a gente tem Montenegro, a gente tem Macedônia, a gente tem outras repúblicas, né, iugoslavas que poderiam ajudar, contribuir. Eslovênia, a gente poderia contribuir com um time mais competitivo. Eu acho que os Estados Unidos seriam os favoritos ainda, eles teriam que jogar bola, essa minutagem controlada de 23 minutos, 25, só o Magic jogou 29 minutos, esses caras vão ter que jogar todo mundo mais de 30 e jogar sério para poder ganhar de 10, 12 pontos. Só para citar, você citou do aproveitamento do Barkley, ele acabou a Olimpíada com aproveitamento de 71% nos arremessos. E por incrível que pareça, 87 nas bolas de 3, porque ele arremessou 8 bolas durante a Olimpíada e acertou 7, mas realmente o domínio físico do time americano era algo que era inquestionável. E aí, nesse ponto, a vontade que o Barkley demonstrava de que realmente está querendo mostrar que ele tinha que estar ali, sabe? Ele foi um nome um pouco questionado pelas questões de polêmica, ele foi polêmico lá também durante as entrevistas, com aquela frase contra Angola, a gente comentou sobre Angola lá atrás, mas que ele disse que não conhecia ninguém, já sabia que eles estavam enrolados. É um momento clássico também. E aí, depois da final, você já citou também, teve a questão da polêmica do uniforme do Jordan, né? Ele escondendo com a bandeira americana de uma forma muito inteligente, dizendo que estava realmente ali com a bandeira para escolher o patrocinador. E aí, Gustavo, você tá por aí, cara? Alguma coisa que você queira acrescentar ou perguntar depois dessa nossa passada aqui sobre toda a campanha americana? Cara, não, né? Acho que não tem nem o que falar. É mais uma aula que a gente tem aqui, a galera mais da minha idade vai ter mais uma aula sobre isso. Eu acho que esse time é realmente um time impressionante. Eu acho que talvez tenha tido na história dos esportes coletivos poucos times como esse, né? Talvez a seleção brasileira de 70, que ganhou a Copa do Mundo. Acho que são poucos exemplos que a gente pode tirar de times tão bons, tão dominantes e tão importantes, né? Porque
Até no próprio Last Dance, uma das teses que o documentário fala sobre esse time é da importância que ele teve para levar o basquete para outras partes do mundo, né? Para fazer o que a NBA ser o que... Não levar o basquete, né? Que o basquete já era popular, mas a NBA, o basquete da NBA, que hoje a gente tanto gosta e tanto fala aqui, ele só... A tese do Last Dance é que ele só conseguiu se tornar o que é hoje por causa desse time, com as estrelas que tinha, que acabou popularizando o basquete americano no resto do mundo, que já gostava muito de basquete. Ajudou demais, né? Se você for pensar, sem dúvida, a presença dos caras, imaginar que esses caras milionários atravessassem o mundo para ir jogar uma Olimpíada na Espanha e causar esse impacto, se alguém não conhecia a NBA em 92, acabou conhecendo. Eu acho que, sem dúvida, ela veio o momento principal da NBA justamente com a chegada, a mudança, né? Porque tem até a história do Michael Jordan, do pai, que ele fosse jogador de beisebol, porque na NBA antigamente não tinha antidopagem, era vista como um esporte de malandro, o pessoal jogava dopado, o pessoal apostava, tem vários escândalos dos anos 60, 70 de jogos armados em que muita gente em Nova York, os caras que tinham dinheiro apostavam e faziam com que os jogadores pedissem para que os jogadores arrumassem jogos ou perdessem de propósito ou que ganhassem por uma diferença de jogos. A gente sempre ouviu muito esse caso em alguns documentários. Então, chegada do Magic Johnson e do Larry Bird, essa rivalidade fantástica de um negro com um branco, de um cara vindo do interior, bem sucedido, como o Bird, o malandrão californiano, entre aspas, que o cara veio de Michigan, mas pô, se taca numa cidade onde todo mundo quer brilhar, que é Hollywood ali, que é Los Angeles, que é a Califórnia. Você tem um impacto, dois times dominantes, uma rivalidade quente, aí você tem um gênio no final, no meio disso tudo. Surge um cara de um impacto, um cara que para no ar, um cara que alavanca uma marca, aí você tem como ápice justamente esse Dream Team. Você definitivamente, se você pensar, o Petrovic já era um jogador de NBA, você já tinha vários caras atuando na NBA ou tentando procurar o seu espaço na NBA, não com o devido valor, mas aí eles acabam olhando também e acabam evoluindo também, né? Ainda mais o basquetebol jogado em outros polos. Você ter o que representou essa Olimpíada de Barcelona, a seleção espanhola, por exemplo. Quantos jovens não quiseram jogar o basquetebol na Espanha? A Espanha se torna uma liga forte, competitiva, ainda mais, com mais investimento e com qualidade, e a própria seleção espanhola se desenvolve tanto que para duelar com a seleção americana depois de tanto tempo, cara, por conta de uma presença do Dream Team. É um impacto que tem diretamente na evolução do basquete na Espanha. Porque a Espanha era um time legal. A Espanha, Buga, foi vice-campeã olímpica em 84. A Espanha do San Epifânio. A Espanha do Fernando Martín, que chegou a ser draftado pelo Portland, foi o primeiro espanhol a ser draftado. Não era um grande time super impactante. Tanto que o Real Madrid, quando veio para o Brasil ser campeão do mundo, o Real Madrid tinha o Delibazic, que era sérvio, era iugoslavo. Não tinha, a Espanha tinha alguns jogadores, mas o Real Madrid, campeão do mundo, tinha americanos, tinha sérvios. O Corbalan, que era espanhol, mas tinham vários jogadores de outras nacionalidades. Então, isso ajudou a fomentar o basquetebol espanhol e também as outras equipes, cara. Como evoluiu o basquetebol italiano, francês, o grego, que já era muito forte. A gente tem pelo hoje de estrangeiros de tudo quanto é parte do mundo jogando na NBA. Você tem Siakam, você tem Tetocumpo, você tem jogadores dos quatro cantos, de todos os continentes. É muito legal ver esse impacto, sem dúvida, é um marco, mas eu acho que construído inicialmente por Magic Bird, semeado, regado por Michael Jordan, e aí definitivamente o Dream Team tem um peso absurdo. E de lá para frente só aumentou, né? A quantidade de estrangeiros, aí você tem uma chegada de um outro patamar, o Yao Ming, numa entrada fantástica no mundo asiático, na China, num país mais populoso. Você tem o Yao Ming ano sim, ano também sendo o mais votado, né? Você tem alguns fatos bem relevantes de estrangeiros, né? Eu acho que o Dream Team ele tem essa importância para a evolução do basquetebol,
para a visibilidade do basquetebol, né? É que a gente não conseguiu aproveitar tanto, né? O Brasil, engraçado que o Brasil ele foi mais forte, o basquete foi mais forte no Brasil antes do Dream Team do que depois do Dream Team. Curioso, porque a chegada, o impacto do Dream Team, ele chega no mesmo momento da evolução do vôlei. Os resultados da evolução do vôlei. O vôlei já tinha a medalha de prata em 84, mas é o ouro em Barcelona que dá uma alavancada no vôlei. É o vôlei do domínio de TV aberta, o basquete um pouco esquecido em TV aberta. Então, é engraçado, cara, que o mundo conseguiu capitalizar bastante, evoluir bastante o basquete, aproveitar a presença do Dream Team. O Brasil, acho que por conta acabou tendo o basquete meio ofuscado por conta da evolução do vôlei e dos resultados que o vôlei acabou trazendo em diversos anos em sequência e até hoje traz, né? Porque o vôlei, quer queira, quer não, é atual campeão olímpico masculino. Perfeito. Eu até estava assistindo essa semana novamente aquele documentário Bola ao Cesto, Resgate de uma História, falando um pouco sobre essa questão da geração que a gente teve brasileira aí que chegou à NBA, mas da falta de resultados que eles conseguiram como equipe nesse cenário. Mas, cara, essa questão do crescimento, os próprios irmãos Gasol falam muito sobre isso, né? Do impacto do Dream Team. Gasol queria ser médico, né? Gasol Pau queria ser médico. Sim, sim. Olha o impacto que os caras têm, meu. Cara, é muito legal. Pulga, perfeito, assim. O que eu queria alcançar nesse podcast, eu tô conseguindo, tô bem satisfeito, que é trazer essa visão realmente para essa nova geração, para quem perdeu um pouco desse encantamento do que foi esse momento. Então, até brinquei com o Gustavo, ele falou que ele ia ficar calado, mas eu falei para ele realmente aproveitar, porque a ideia era essa, para tentar mostrar para quem tava lá naquele momento, viveu aquela geração, seja você já acompanhando com um pouco mais de profundidade na época, seja eu com aquele olhar bem infantil e de encantamento, ver como é que isso foi marcante para toda uma geração, né? Então, o que eu queria trazer com essa conversa, consegui, estou satisfeitaço com o que a gente está trazendo para os ouvintes aqui do Basqueteiros. Muito, muito legal, e acho até que de sugestão vale você trazer o pessoal, muita gente que é apaixonada pelo basquetebol europeu, e vale deixar de aviso para vocês aí do Basqueteiros, a voltar a falar da importância dessa Iugoslávia, do fundamento, como é feito, até tentar, quem sabe, entrevistar o Aleksandar Petrovic, que é o técnico da seleção, que é croata, que é irmão do Drazen, um dos grandes nomes da história, para contar um pouco dessa história de como que é o basquetebol num país tão pequeno como a Croácia, ou uma Sérvia, o quanto eles trabalham bem o fundamento desde sempre, desde o início, e por isso que hoje o time é tão competitivo como seleção, qualquer uma das equipes, né? Porque a Iugoslávia sozinha era competitiva demais. Ela se separa em várias. Então você tem a Eslovênia, atual campeã europeia, você tem a Sérvia, vice-campeã olímpica em 2016, tinha sido vice-campeão do mundo em 2014. Você tem uma Croácia com muitos jogadores atuando na NBA. Então você tem pelo menos 3 equipes hoje com muitos jogadores de muita qualidade, muito fundamento. Você tem o Jokic, um cara voa com uma leitura absurda, um cara com quase 6, 7 assistências por partida. Então, essa importância dessa geração, da seleção iugoslava, do basquetebol jogado lá e também na União Soviética, que são 2 assuntos bem legais para vocês dos basqueteiros trazerem para o seu público, para contar um pouquinho justamente disso aí. Tentar entender o porquê, trazer alguém de peso aí do basquete brasileiro, que possa ter vivido nessa época, nesse pós-92, e tentar compreender o porquê, se realmente os resultados do vôlei ofuscaram o basquete brasileiro, o que faltou o Brasil continuar sendo, porque o Brasil, André Gustavo, eu sou de uma época em que o Brasil, ele no mínimo era 5º colocado. Ele começava com uma das 4 maiores forças. E era 5º porque às vezes tinha um percalço, em algum descuido, em uma derrota inesperada para uma Espanha, para uma Austrália, para Porto Rico, para algum resultado assim inesperado, em que o Brasil caía do top 4. Eu vivi com o basquete de Brasil, Estados Unidos, Iugoslávia e União Soviética eram as 4 potências do esporte, e a gente acabou perdendo muito isso. Então, é um outro assunto que vocês devem discutir aí com o público de vocês, com os convidados, para tentar entender, compreender, com alguém da geração mesmo de jogadores, de comissões técnicas, de técnicos, alguém daquele momento pós-92 ou pós-96, digamos assim, que é a despedida do Oscar em Atlanta,
O Brasil ele só volta para a Olimpíada em Londres. É justamente essa lacuna de 96 a 2012. O que aconteceu? Porque o Brasil até conseguiu ter, em um determinado momento, muitos jogadores na NBA, mas nenhum com relevância. Alguns, quando tinham relevância, o time não chegava, que era o caso do Nenê. Aí, por exemplo, o Varejão teve um destaque em 2007, vice-campeão com o Cleveland, e depois na reta final de carreira voltou às finais. Você teve o Thiago Splitter, mas indo na contramão, né? Porque o Thiago Splitter ele é um gênio no basquetebol europeu, ele é seleção da Euroliga, ele é campeão e MVP da Liga Espanhola. Ele vem num outro momento para a NBA, com um momento muito mais consolidado. O Varejão mesmo também, ele vem como campeão da Euroliga pelo Barcelona para atuar na NBA. Então, essa lacuna de 96 a 2012, eu ainda procuro uma resposta de verdade, o que pode ter acontecido, onde nós falhamos. Acho que são vários aspectos, né? Entre eles de administração mesmo, onde nós falhamos para a gente não ter aproveitado de verdade a evolução ou essa influência do Dream Team como teve no mundo todo. Perfeito. Gustavo, dever de casa pra gente. Vamos atrás dessa próxima pauta aí. Acho que a dica do Bulga tá ótima, hein? Beleza, então assim, Bulga, a gente queria fechar esse podcast agora. A ideia é que ele fosse realmente um tema mais atemporal, mas eu quero trazer 2 assuntos de encerramento só pra gente poder comentar o momento, a gente já comentou lá no começo sobre o momento da volta da NBA, mas assim, 2 notícias que a gente teve recentes foi a confirmação da aposentadoria do Vince Carter, né? Após 22 temporadas, a gente pretende fazer um episódio só sobre o Carter depois, mas só para citar para a galera que a gente realmente está trazendo a notícia confirmando que ele realmente aposentou, e o resultado dos primeiros testes divulgados do totalizador de testes dos atletas para a volta da NBA, né? Onde 5% dos jogadores, 16 dos 320, testaram positivo para o Covid-19. Então, são 2 assuntos que eu queria só trazer como pauta aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, Bulga e Gustavo, fica à vontade, mas eu quis trazer mais como informação. Alguma coisa que vocês querem acrescentar sobre esses 2 assuntos? Não? Não, só o Jokic pegando o Covid do Djokovic, né? Que eles estiveram juntos lá, um passou pro outro, tá cheio de tenista contaminado. Sei lá, eu tô com um passo atrás com essa volta da NBA aí, mas esse vai ser tema mais pra frente. Beleza. Eu vou destacar o Vince Carter, cara. Para tudo aí! Para tudo. Parou. Mandei parar. Seguinte, a Bulga foi fazer um destaque final sobre o Vince Carter e acabou que deu um depoimento super emocionante sobre a relação dele com o Vince Carter, a importância desse jogador incrível para a carreira dele, e a gente resolveu segurar essa declaração, esse depoimento, e jogar pro programa da semana que vem, que a gente vai falar sobre o Vince Carter, vai passar por toda a carreira dele aí, e aí vai ficar pra semana que vem. Então dei uma de João Kleber aqui, apareci pra dar esse recado, e agora eu já tô enrolando. Vamos agora pro encerramento. Queria só mais uma vez agradecer a sua presença. A gente sempre brinca aqui que você é o nosso padrinho, foi o primeiro convidado que topou participar com a gente lá atrás, no começo do projeto, e sempre está disponível quando a gente procura para gravar programas excelentes como esse de hoje. Então, queria te agradecer mais uma vez pela presença, Bulga. Isso, cara. André, Gustavo, obrigado aí pelo carinho. Desculpa estar tão distante do que foi a primeira vez. Pô, vocês vão ter sempre um espaço comigo, sempre que der, que quando não dá mesmo, não tem jeito, mas sempre que possível eu vou estar aqui para ajudar vocês, para parabenizar vocês, porque é mais falando de basquete, gente que ama basquete, isso é o mais importante. Qualquer que seja a geração, pode ser um molecão como o Gustavo, pode ser você um trintão, um quarentão como eu, o importante é divulgar o basquete para todas as idades. E sabe, um dia a gente possa voltar a aproveitar melhor os resultados, a gente como seleção, o basquetebol brasileiro no todo, não somente o masculino e principalmente o feminino, a gente não pode esquecer nunca das meninas e de esperar resultados melhores, dias melhores, cada um possa fazer a sua parte. Eu acho que é isso, cara. De grande para vocês, obrigado, sucesso aos basqueteiros. Beleza, galera, então é isso aí, agradeço a todos por mais uma vez pela audiência, se cuidem dos seus, cuidem do próximo e até mais!